Nos últimos tempos, temos contemplado evidências de que um genuíno avivamento está para se concretizar. O avivamento, como visto no livro de Atos, capítulo de número 2, trouxe uma série de conversões. Por intermédio de um genuíno avivamento, muitos se rendem aos pés do Salvador e passam a reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, que diz, leia comigo: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aleluia! Joel, que fora profeta do Senhor, queridos ouvintes, filho de Petuel, proferiu esta profecia contida no livro que carrega o seu nome, escrito por ele mesmo. Tal profecia é denominada por derramamento do Espírito ou promessa da efusão do Espírito, como assim possamos melhor dizer. Esta mesma profecia fora utilizada pelo apóstolo Pedro quando em Atos, capítulo de número 2, após o derramamento do Espírito Santo e a evidência de um novo batismo protagonizado pelo agir do Espírito Santo por meio das línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um daqueles que estavam aguardando tal promessa que Jesus avisou que sobreviria sobre eles, o apóstolo disse que aqueles homens, se referindo aos que estavam cheios do Espírito Santo, não estavam embriagados, como os que ali estavam, mas não haviam sido cheios, pensavam, sendo aquela a 3ª hora do dia, próximo às 9 horas da manhã. Mas aquilo era, em outras palavras, o que havia sido dito pelo profeta Joel. Pedro declara a profecia que havia sido profetizada há muito tempo antes do cumprimento do derramamento do Espírito em Atos, capítulo de número 2. É estimado que a profecia de Joel ocorreu por volta dos anos 835 a 830 a.C. aproximadamente. Olha, nós conhecemos bem esta profecia e constantemente fazemos menção dela. Afinal, tal derramamento do Espírito Santo é evidência de um grande avivamento, me referindo ao agir do Espírito Santo. Contudo, antes da promessa da efusão do Espírito, descrita no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, nós vemos uma promessa antecedente e antes disso, um requerimento divino. A promessa antecedente é a promessa de fartura, prometida pelo nosso Senhor, contida nos versículos de número 18 ao 27. E o requerimento divino pode ser observado ao longo de todos os versículos iniciais do capítulo de número 2 do livro de Joel. Para o melhor entendimento, vamos ler Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12 ao 15, que diz: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor, vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Queridos, olha que interessante,
os primeiros versículos do capítulo de número 2, até chegarmos aos versículos iniciais da promessa da fartura. Ou seja, antes da promessa da fartura, a maior parte dos versículos está nos direcionando pela voz do Senhor, a palavra do Todo-Poderoso que fora profetizada pelo profeta Joel, a um genuíno arrependimento adjacente ou próximo à promessa de fartura. E a promessa da efusão do Espírito está situada à área de requerimento divino por um genuíno arrependimento. Nós amamos falar sobre o avivamento, mas nos esquecemos que para se experimentar um genuíno romper, precisamos nos entregar por completo, sem reservas, aos braços daquele que pode perdoar nossos pecados, mudar nossa situação, reescrever nossa história, aniquilar nossas ideologias egocêntricas, preencher o vazio de nossas almas, levantar daquilo que está seco um povo fiel e íntegro à sua presença. Você quer experimentar o fogo abrasador do Espírito, que te torna cheio do Espírito Santo? Primeiramente, se derrama em rendição. Ele tem perdão para te proporcionar. Ele tem vida no lugar do julgamento para te oferecer. Ele tem acolhimento no lugar do distanciamento para te conceder. Ele nos ama, Ele nos espera que estejamos com corações rendidos diante a sua presença. Ele escuta o seu clamor quando você se sente sozinho, querido ouvinte, abandonado, ferido, deixado para morrer. Ele sabe como curar, mas Ele requer que você confesse a sua ferida ao médico que realmente pode curá-la, ao doutor que resolve todos os problemas da sua alma. O seu nome é Jesus Cristo. Você chora porque pensa que não há esperança, mas a esperança existe e ela se chama Jesus Cristo. A esperança esteve morta por sua vida por quase 3 dias, mas ao terceiro dia ressuscitou para te salvar, purificar, libertar, transformar e te conceder a posição de não mais servo, e sim de filho de Deus. A profecia de Joel nos mostra que existe um caminho de arrependimento até vivenciarmos o avivamento. Existe um caminho do arrependimento genuíno à presença do Altíssimo até vivenciarmos o avivamento puro do seu Santo Espírito emanado sobre as nossas vidas. Espere com paciência na dispensação da graça do Todo-Poderoso, pois após ter se arrependido, você vivenciará um genuíno avivamento, e este avivamento que nos torna cheio do Espírito Santo, nos torna pessoas totalmente diferentes. O agir do Espírito Santo não é somente evidenciado nas línguas, que são as evidências do batismo com o Espírito Santo, mas olha que interessante, o agir ou a evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo está manifestado na sua forma de olhar para situações de quase morte, pois alguém está blasfemando e esbravejando mediante as situações de morte. Mas quando uma pessoa cheia do Espírito Santo chega diante as circunstâncias de quase morte, ele tem a coragem de profetizar que sobre as situações de quase morte haverá o surgimento, o nascimento da vida emanada pelo Santo Espírito de Deus. Alguém que é cheio do Espírito Santo consegue olhar para a árvore que foi cortada, aonde o homem disse que não haveria mais vida, aonde o homem determinou que não haveria mais chance de viver, e consegue profetizar que há esperança para a árvore que, se for cortada, novamente crescerá. Os seus renovos não se cessarão. Ela crescerá ao cheiro das águas do Espírito Santo. Ela crescerá, ela voltará à vida, pois o Senhor é misericordioso, o Senhor é benigno. Alguém que é cheio do Espírito Santo tem a coragem de declarar, de profetizar, mediante o vale cheio de ossos secos, a vida, e que dos ossos secos o Senhor erguerá um exército em sua presença.
presença. Se eu realmente quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me posicionar, buscar a sua presença, me render confessando os meus pecados e confessando ao Senhor que eu sou inteiramente necessitado e dependente da graça, dependente da presença, dependente de tudo que provém da presença do Altíssimo. E depois do genuíno arrependimento, eu vivenciarei um genuíno avivamento que inflige em todas as áreas da minha vida, que me torna alguém cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, de bondade. Ser cheio do Espírito Santo também é ser cheio de misericórdia. Ser cheio do Espírito Santo também é ser cheio de amor para com o próximo. Os discípulos, os 120 que estavam esperando no cenáculo pelo derramamento do Espírito Santo, quando receberam a promessa da efusão, o Espírito lhes concedeu que falassem línguas, que eram as mesmas línguas dos viajantes judeus de outras nações que estavam em Jerusalém para comemorar o Pentecostes. Ou seja, por intermédio do poder do Espírito, o Espírito os direcionou a pregar a palavra do Altíssimo àqueles que necessitavam de se arrependerem e se voltarem à presença de Jesus Cristo. Um avivamento genuíno te faz voltar para aqueles que estão perdidos e ter compaixão deles, orar por eles, clamar por eles, falar de Jesus para eles. É um avivamento genuíno que gera arrependimento, que gera salvação de vidas, que gera vidas transformadas, regeneradas, restauradas pelo poder do Santo Espírito de Deus. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você é novo por aqui, não é inscrito ainda neste canal, querido, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, família e ministério. Em nome do Senhor Jesus. Amém?